Nesta aula, nós vamos aprender a criar no AutoCAD 2013 várias curvas a partir de comandos diferentes. Esses comandos serão polilinhas editadas com o comando pedit e também o trabalho com o comando arc, que cria vários arcos de formas diferentes, inclusive utilizando o comprimento e o raio, por exemplo. Para esta aula, nós não vamos precisar de nenhum arquivo base, nós vamos desenhar diretamente. Então, olhem só, para criar uma curva, utilizando, por exemplo, o comando polyline, você tem que traçá-la, então vamos digitar aqui PL, e traçar um triângulo, mais ou menos, um ângulo aqui, um canto, como você quiser chamar. Enter, finalizei. Se você quiser, por exemplo, uma curva mais aberta, você faz uma abertura maior no vértice aqui. Então, o que você faz? Assim que você desenhou a polilinha, você chama o comando pedit. Tá vendo? Seleciona a sua polilinha, seleciona ela e vem aqui e escolhe a opção Spline, ó, clicando aqui, por exemplo. Selecionando Spline, ele já criou uma curva para a gente. Tá vendo? Esse cantinho aqui, ele aparece por causa do nosso modelo digital. Então, você vem aqui e digita regen, ó, que ele pode, às vezes, sumir. Nesse caso aqui, ele não sumiu. Tá vendo? Aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Ó. Vamos digitar pedit, vamos selecionar a polilinha e depois vamos colocar o quê? Spline. Tá vendo? Aqui, ó, esse bico da linha ele já fica menos acentuado. Então, toda vez que você quiser criar uma curva e der para criar com o comando polyline, você deve tentar. Se não, utilize direto o arco. Uma outra forma interessante de criar a curva é utilizando o comando arc, que cria arcos diretamente. Então, eu venho aqui em arc, ó, e vejo que ele me fornece várias formas de criar esse arco, e aí vai depender do seu projeto. Então, por exemplo, a forma mais comum é o 3 pontos aqui. Você clica no ponto inicial, depois clica no ponto que vai definir o arco e finaliza ele. Está vendo? Mas, se você quiser, você pode criá-lo de outra forma também. Ó. Você pode vir aqui e pegar, por exemplo, vamos ver aqui, um muito interessante que é esse. Ó. Início, final e raio. Ó. Início, final e agora você define o raio. Ó. Olha só. Está vendo? Lembrando que esse raio ele pode ser criado também utilizando valores numéricos. Ó. Vamos dizer que eu quisesse um raio de 10. Então, eu venho aqui, 10, e ele cria para mim. Então, você pode utilizar o comando arco para criar vários arcos diferentes, e isso vai depender muito do que você deseja fazer no seu projeto. Continuando aqui a criação de arcos, ó, nós podemos vir aqui e criar, por exemplo, ponto inicial, centro e comprimento. Olha só, ele até mostra para a gente ali uma ideia de como ele é criado. Então, eu venho aqui, ó, ponto inicial, vou pegar aqui. O que ele vai pedir agora para nós? Ele vai pedir o centro. Vou colocar o centro mais ou menos aqui. Depois, ó, olha só, vou ter que até utilizar mais tela aqui. Ó. Depois, eu tenho que vir aqui e terminar de traçar o arco. Ó. Lembrando, olha só que interessante, às vezes ele some. Ó. Por que ele some, pessoal? Porque se você der continuidade aqui, você cria um círculo, e na verdade você quer criar um arco, não é? Então, o arco é até aqui. Clica, está criado o seu arco, tá vendo? Ó? Então, dentre essas opções aqui, você vai ter que escolher aquela que você mais vai utilizar. Não tem muito uma regra, mas todas elas são basicamente baseadas em 3 pontos. Um início, normalmente um centro, e aí depois você define se é comprimento ou raio que vai definir o seu arco. Nesta aula, nós aprendemos a criar arcos e polilinhas que representassem curvas para nós no AutoCAD. Vimos que a polilinha ela tem que ser editada para que ela se transforme numa curva e que os arcos, normalmente, eles exigem 2 ou 3 pontos. Normalmente, esses pontos são início, centro, raio, e que isso vai variar de acordo com a sua necessidade.